TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pelo canal 8.1, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, a sua TV Rio Branco. Abraçando carinhosamente você que nos prestigia na nossa capital e também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, de Capixaba, Plácio de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Lá você tem toda a programação da TV Rio Branco à sua disposição e as notícias atualizadas, minuto a minuto, para você não perder nada do que acontece no Acre, no Brasil, no mundo. Tem também os artigos do Dr. Narciso, a minha coluna, a mais antiga do Acre, Panorama Político, e tudo que um site bem informado pode oferecer a você, tá bom? O riobranco.net, não esqueça. São 11 horas e 14 minutos no Acre. O entrevistado de hoje é o Dr. Narciso Mendes, deputado federal constituinte, empresário. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui, entre os quais a mudança, né, de presidente nos Estados Unidos. Anteontem, dia 20, o presidente Donald Trump passou, então, o cargo, né, ao seu sucessor, Joe Biden. Então, sai um republicano e entra um democrata. Vamos falar sobre os assuntos também da política brasileira. Afinal de contas, seja bem-vindo, doutor Narciso, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no programa. De antemão, Muniz, eu quero, como exemplo, retirar a máscara. Estamos mantendo o distanciamento aqui, mais de 2 metros. Depois de ter-me sido assegurado que o ambiente onde nós nos encontramos é seguro, está higienizado e, sobretudo, porque nós dois estamos guardando a distância mínima exigida para que eu ou você, não sendo um vetor de transmissão, porém sendo assintomático, sim, não transfira de um para o outro a Covid-19. Com certeza. E permita-me dizer que você me convidou para falar sobre a sucessão da presidência dos Estados Unidos, assunto que predominou na imprensa mundial na última quarta-feira, que tomou 90% dos espaços jornalísticos do mundo, mas eu não poderia deixar de antemão de prestar os meus mais sinceros sentimentos às 214 mil brasileiros que morreram vitimados da Covid-19, quando boa ou grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas se as nossas autoridades políticas e a nossa própria sociedade, até porque nós temos que responsabilizar também a parte de vida, a nossa sociedade, por não ter seguido as recomendações emanadas pelos mais importantes centros científicos do mundo. Entendi. Primeiro, que não existe tratamento precoce contra a Covid-19. Como quis entender, como quis fazer entender
os negacionistas. O que existe de tratamento, de cuidado contra a Covid-19 são os tradicionalmente conhecidos, as prevenções, entre elas o uso da máscara, o distanciamento entre as pessoas e o cuidado com as suas próprias mãos, porque quando tocamos num objeto qualquer, nós não temos a devida noção e conhecimento que esses objetos não contenham o vírus da Covid-19. Muito bem. Então, dito isto, eu espero que a nossa sociedade, doravante e diante da carnificina humana que está acontecendo no mundo, onde já atingimos a morte de mais de 2 milhões de pessoas, doravante. E enquanto a vacina não vem, que nós continuemos nos prevenindo de ser contaminados. E, dito isto, estou à vontade para falar do assunto que também dominou a imprensa mundial, que foi a sucessão presidencial nos Estados Unidos. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui. Como o senhor falou, nos últimos 12 meses, a partir desde janeiro do ano passado para cá, o assunto predominante da imprensa, local, nacional e internacional, é o novo coronavírus, principalmente a partir de março, com a chegada do vírus ao Brasil e ao Acre. Só que esta semana, o senhor já falou aí, um outro assunto entrou em pauta, a sucessão presidencial nos Estados Unidos, a troca de presidentes. Qual a importância, doutor Narciso, para o mundo, em especial para o Brasil e a América do Sul, a saída de um republicano e a entrada de um democrata na Casa Branca? Nada a ver com a saúde, com a despedida de um republicano por um presidente democrata. Até porque, desde o ano de 1789, portanto, estamos tratando de algo em torno de 230 anos atrás, que praticamente a alternância de poder nos Estados Unidos vem se dando de forma absolutamente tranquila e entre democratas e republicanos. Eu posso te dar um exemplo. Nos últimos 32 anos, eu vou lembrar só os últimos 32 anos, nós tivemos 8 anos do republicano Ronald Reagan, depois tivemos do republicano, tivemos 8 anos do democrata Bill Clinton, depois tivemos 8 anos de George Bush filho, depois tivemos 8 anos de Barack Obama. Quer dizer, republicano, democrata, mas nunca, nenhuma dessas mudanças causou tantas interrogações na geopolítica mundial quanto a substituição do presidente Donald Trump, o único nesta sequência a não ser eleito, pelo Joe Biden, pelo atual presidente. E por quê? É pelos seus estilos pessoais. Nós não estamos aqui dizendo que o Partido Republicano é melhor ou pior do que o Partido Democrata. Até porque os dois
existe nos Estados Unidos há mais de 100 anos, se revezando no poder, sem grandes confrontações. E foi exatamente no governo de Donald Trump, pelo seu estilo e não por recomendação do seu partido, que pela primeira vez na história americana, o Capitólio, o prédio que abriga o Senado americano e a Câmara dos Deputados, chegaram a ser invadidos numa forma clara e evidente de ameaçar a sua própria democracia. Então, dito isto, é muito provável que o mundo inteiro esteja preocupado e prevendo que o novo presidente, Joe Biden, senador há quase 40 anos, tendo participado de todas as comissões do Senado americano, profundo conhecedor do mundo e da América Latina, e tendo ele, o próprio, em pessoa, já visitado o Brasil por 4 vezes, nós esperamos que o nosso relacionamento com os Estados Unidos, que perduram há mais de 100 anos e que se acentuaram profundamente a partir da Segunda Guerra Mundial, que o nosso relacionamento venha se dar como deve se dar o relacionamento diplomático entre países. O que foi o erro acontecido no nosso país foi que no governo do presidente Jair Bolsonaro, ao invés dele intensificar a relação entre os dois países, ele deu destaque maior à amizade pessoal dele e da sua família com a pessoa do presidente Donald Trump e dos seus filhos. Na sua opinião, o que foi determinante para a não reeleição do Trump? O estilo. O estilo. Mas cada um tem um estilo. Sim, mas cada um tem um estilo. Mas eu estou dizendo o estilo. O estilo Donald Trump era um estilo muito pessoal. Pessoal ou autêntico? Pessoal. Porque, e se autêntico, de uma autenticidade negativa. Agora, na sua opinião, ele é aquilo mesmo ou ele é um produto criado pela mídia que, em alguns momentos, quer mandar mais do que o próprio presidente? Não. Então, se a gente tiver de responsabilizar a mídia profissional... Não é questão de profissionalizar, aliás, de responsabilizar, mas, em parte, culpá-la também. E se fosse assim, ninguém mais do que ele usou, aí sim, a subimprensa. E o que é que eu chamo da subimprensa? E o que é que eu chamo de subimprensa? É aquilo que Humberto Eco, o maior escritor do século XX, prestes a morrer, numa aula
na Universidade de Milão, disse que ele temia muito, que temia muitíssimo que a internet possibilitasse que um bando de imbecis, em se achando formador de opinião, espalhasse o mundo de imbecis. E foi o que aconteceu. O Donald Trump resultou exatamente de uma insatisfação justa, diria até justa, das sociedades de todo o mundo, com as práticas dos nossos políticos, e veio a resultar na eleição de Donald Trump, que não tinha nenhuma tradição partidária. Quando Donald Trump apresentou-se como hipotético candidato a presidente pelo Partido Republicano, 99% dos próprios americanos têm uma absoluta certeza de que jamais o Partido Republicano iria conceder-lhes a vaga para disputar a eleição. E em concedendo, aí veio a eleição dele, que segundo a prática política dos Estados Unidos, foi uma eleição absolutamente fora de série. Tá. Mais uma pergunta, então, aproveitando o ensejo. Então, nós falamos da não reeleição, agora vamos falar da eleição. Então, a eleição dele, há 4 anos, foi fruto, então, de um total descontentamento dos americanos com os políticos tradicionais, é isso? Daqui a pouco o senhor fala sobre isso. A gente faz um intervalo comercial e volta em 2 minutos para continuar a conversa com o doutor Narciso Mendes. Agora são 11h30.